sexto ano, nós vamos agora então falar sobre o sistema nervoso e as drogas psicoativas, ou seja, são drogas que fazem alteração do comportamento no nosso sistema nervoso e, claro, consequentemente, junto às pessoas. Droga. A definição de droga é a seguinte: droga é toda e qualquer substância, natural ou sintética, que introduzida no organismo modifica suas funções. Então, toda e qualquer substância, qualquer coisa que você coloque no seu organismo que altere as funções do seu organismo é considerado droga. Então, existem muitas por aí. Nós temos aqui alguns desenhos, né? Comprimidos, temos cigarro, folha de maconha, temos aí uma seringa que é de drogas injetáveis, temos aqui a garrafa de bebida e existem várias outras, infelizmente. Tipos de drogas: drogas lícitas e drogas ilícitas. Drogas lícitas não quer dizer que elas sejam boas para o seu organismo. Lembrem-se, droga é toda e qualquer substância que altera o funcionamento do seu corpo. E se altera o funcionamento do seu corpo, não é bom para ele, certo? Na maior parte das vezes altera no sentido ruim, né? Nem sempre, mas na maior parte das vezes altera no sentido ruim. Elas são chamadas lícitas porque são permitidas dentro do nosso país. Cada país tem a sua lei. Então, dentro das leis de cada país, uma droga pode ou não ser lícita ou ilícita. Então, no Brasil existem as drogas lícitas e as ilícitas. São aquelas que, as ilícitas é o contrário, né? São aquelas que não são permitidas. Mas, infelizmente, elas acabam acontecendo dentro do país, mesmo estando na ilegalidade. Exemplos de drogas lícitas e ilícitas no Brasil: álcool é permitido por lei, é vendido. No entanto, vocês sabem que álcool, tabaco, todos eles têm que ser vendidos para maiores de 18 anos. Vocês já devem até ter ouvido falar ou visto aquelas plaquinhas em supermercados, em tudo quanto é lugar, onde diz bebidas só podem ser vendidas para maiores de 18 anos. Por quê? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente não permite essa venda, porque vocês estão em fase de crescimento. Imagine só, você ingerir alguma coisa que vai alterar o comportamento do seu corpo. Não é interessante, pode causar mal, pode danificar o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Então, é isso, por isso elas não são vendidas para menores de 18 anos. Infelizmente, existem muitos adolescentes por aí que a gente sabe que acabam de uma forma ou de outra tendo contato com elas. Mas o bom seria que isso não tivesse acontecido, porque, como nós já falamos, elas causam alterações e essas alterações nem sempre são benéficas. Na maior parte das vezes são ruins mesmo, né? Então, álcool é uma das drogas lícitas. Lembra que eu disse que não é sempre pelo fato de ser lícito que quer dizer que é bom? Ah, professora, mas eu vejo pessoas que bebem álcool e não há problema nenhum. Verdade. Tem a ver com a quantidade da utilização. Uma pessoa beber um copinho de vinho não faz mal. Agora, uma pessoa que bebe muito e, por exemplo, depois sai para dirigir, ou quer brigar com os outros, ou fala coisas que não deve, faz coisas que não deve, já se torna uma coisa ruim, não é? Tabaco, que é o cigarro, também é considerado uma droga lícita, porque ela pode ser vendida dentro do nosso país, mas nem por isso ela faz bem à saúde. Vocês sabem que todo fumante joga para dentro do seu corpo fumaças, coisas tóxicas, que não é bom para ele e nem é bom para a pessoa que estiver próxima dele respirando aquele mesmo ar de fumaça. Inclusive, esse é chamado fumante passivo. Uma pessoa que fica sempre próxima de outra que está fumando, ele pode receber até em quantidade maior as toxinas, porque ele já está com a fumaça queimada, porque quem fuma nem sempre joga para dentro do pulmão tudo aquilo. E quem está ali do lado respirando, respira normal, vai para dentro do corpo dele todas aquelas toxinas nocivas ao organismo, né? No entanto, o tabaco é considerado uma droga lícita porque ele pode ser vendido em qualquer lugar para maiores de 18 anos. Cafeína, quem diria? Está presente no café, em alguns refrigerantes, e ela também é considerada uma droga porque ela causa dependência. Todas as drogas causam dependência. Qualquer coisa que cause dependência química, no caso, qualquer coisa química ou mesmo natural. Não estou falando de afetos, de sentimentos. Qualquer substância, né? Lembra que substância é alguma coisa que realmente existe, não é nada emocional, nada virtual, digamos assim, né? Então, a cafeína também pode causar dependência. Há pessoas que não conseguem ficar sem café. Se ele não tomar café de manhã, ele passa mal, ele tem dor de cabeça, significa o quê? Não é que ele gosta de café, ele está dependente do café. Então, o café na vida dele passou a se tornar uma dependência química.
Medicamentos, remédios também são drogas. Antigamente, inclusive, as farmácias eram sempre chamadas de drogarias. Por quê? Os remédios, eles causam, por exemplo, um remédio para dor, ele faz com que o seu cérebro esqueça da dor, enquanto ali, ou ele, se tiver a função anti-inflamatória, por exemplo, ou mesmo outro remédio, cura o machucado que você tem que está infeccionado. Então, os medicamentos também são considerados drogas e eles podem sim causar dependência. Existem pessoas, por exemplo, que não conseguem mais dormir sem um comprimido. Ele teve um problema, o médico pediu para ele tomar, por exemplo, um comprimido por dia durante tantos dias. Ele tomou 2 por dia, ou sei lá, talvez até mais. Pode até causar a morte, dependendo da quantidade de remédios que a pessoa tome de uma vez só. Então, por isso que é muito importante só tomar remédios com a receita do médico e na quantidade que eles mandarem, porque eles têm ali uma ideia de como que isso vai reagir no nosso organismo. E drogas ilícitas, temos aqui exemplos, né? Existem mais, infelizmente. Cocaína, LSD, maconha, heroína, são drogas consideradas ilícitas no nosso país porque elas não podem ser comercializadas aqui dentro. Para tanto, todas as pessoas que mexem com esse tipo de venda acabam tendo problemas com a lei. Medicamentos, como eu disse para vocês, eles também são considerados drogas porque, em grande parte, eles podem causar dependência química. Tudo que causa dependência é considerado droga, né? Olha só, alguns exemplos aqui. Anabolizantes, aqueles de academia, há pessoas que se tornam totalmente dependentes dele, mesmo depois que já conseguiu o corpo que queria, ainda precisa continuar ingerindo aquilo, porque senão eles não conseguem ficar sem o efeito que aquele remédio provoca no corpo deles. Descongestionante nasal, quem diria? Aquele que tem tipo umas bombinhas do nariz, dependendo da pessoa e da quantidade exagerada que a pessoa utilizou, pode se tornar dependente dele e não conseguir ficar sem ele. Se ficar sem, parece que o nariz está queimando, está ressecado, e às vezes é só o cérebro dele que está achando isso. De verdade, não está tendo nenhum problema. O que aconteceu? A utilização demasiada do remédio causou um probleminha lá no cérebro, e o cérebro agora fica achando que precisa dele o tempo todo. Xaropes e etc. A gente tem muito tipo de remédio, como eu citei para vocês, remédios para dormir e entre outros. Aqueles remédios para emagrecer, que muitas pessoas tomam também, pode também causar dependência, tá? Então, tudo tem que ser feito na dose certa. Por quê? Porque senão o nosso organismo se torna dependente dele e isso não é interessante de forma nenhuma. Tipos de drogas. Drogas depressoras são aquelas que causam lentidão, sonolência, ou seja, o sistema nervoso, os impulsos nervosos acontecem de uma maneira muito lenta, muito devagar. Exemplos principais: álcool, tranquilizantes, que é remédio, né? De certa forma é remédio, mas ele é considerado uma droga, né? Então ele faz o quê? Com que o organismo se torne mais calmo, né? Ópio e seus derivados, como morfina, heroína. Vamos pensar aqui também em outro tipo que não foi citado aqui, mas, por exemplo, a anestesia. Anestesia, principalmente a geral, todas elas, mas principalmente a geral. O médico vai te cortar e você não vai sentir nada durante o efeito da anestesia, porque ele colocou lá o seu cérebro, aquela parte de receptores de dor, totalmente, digamos assim, offline, enquanto está fazendo a cirurgia. Então, são considerados drogas depressoras. Ah, professora, mas se é uma droga, então quer dizer que nunca mais ninguém da minha família vai aceitar uma injeção para poder ter anestesia? Não, essas são controladas, são utilizadas por médicos, geralmente eles fazem teste com as pessoas primeiro para saber se ela pode ou não utilizar aquela anestesia. Então, tudo que é feito normalmente não a parte dos remédios, né, que eu estou citando, a parte dos remédios, geralmente ela foi testada antes, então essa sim, se você faz com a prescrição do médico, do jeito que ele mandou direitinho, não há problema, tá? Inclusive a anestesia, eu só citei porque imaginem, eles te aplicam uma coisa e você fica ali durante horas, umas 2, 3 horas, ou talvez até mais, depende, como se fosse dormindo e não sente que estão te cortando. Imagine só se cortasse aquilo sem anestesia, Deus me livre, né? Então, drogas depressoras, só para que vocês saibam, são aquelas que desaceleram os impulsos nervosos. No caso da anestesia, não deixa o seu cérebro saber que está sentindo dor, que deveria sentir dor, no caso, né? Drogas estimulantes são o contrário das drogas depressoras. Elas causam um rebuliço ali na mente da pessoa e tudo fica, digamos assim, mais rápido, mais elétrico. Então, podemos dizer assim, que elas causam muita energia na pessoa, como se fosse, né? Mas não é energia natural, é o efeito da substância que a pessoa ingeriu. Exemplos: anfetamina, cocaína, né? Crack e outras coisas também.
tá bom? Então, são drogas que, ao contrário das depressoras, elas causam uma aceleração nos impulsos nervosos e, por consequência, no comportamento da pessoa. Drogas perturbadoras. São substâncias que fazem o cérebro funcionar de uma maneira diferente, muitas vezes com efeito alucinógeno. Como o nome mesmo já diz, perturbação. Elas acabam fazendo com que a pessoa tenha alucinações, ele veja coisas e ouça coisas que não existem, que não estão ali. É também uma situação muito complicada. Exemplo de drogas que causam isso: maconha, haxixe, solventes orgânicos como cola de sapateiro, LSD e entre outras. Efeitos do álcool no nosso cérebro. Aqui temos o cérebro, né? Ele pode causar derrames, aumenta o risco de derrames. No estômago pode causar gastrite. No coração pode causar insuficiência cardíaca, ou seja, ele pode fazer o seu coração deixar de funcionar normalmente. Aqui não foi citado, mas o álcool também atrapalha bastante o fígado. E sem contar que isso em relação à parte física, em relação ao comportamento da pessoa, já é outra conversa. E se for álcool em exagero, todo mundo já deve ter ouvido alguma história parecida e sabe que em exagero o álcool também não funciona, né? Tipos de usuários. Usuário ocasional é aquele que usa de vez em quando, se tiver disponível, se alguém oferecer e tal. Aí você fala assim, professora, mas existe pessoas que usam drogas que são ocasionais? Lembre-se que droga não é somente aquelas pesadas e mais complicadas. Até mesmo o álcool, o cigarro, também são cafeína, né? Também são considerados drogas. Não estamos falando de todos, porque infelizmente existem algumas drogas onde não é possível ser utilizador ocasional. Uma bebida alcoólica, qualquer pessoa que bebe sabe que há muitas pessoas que bebem uma vez por mês, uma vez por semana, e fica bem com isso. Agora, dependendo do tipo de droga, se ele utilizar uma vez, ele acaba não conseguindo abandonar mais. Aí ele não é nem ocasional, nem esse outro aí experimentador. Ele acaba sendo realmente um dependente. Lembrem-se que existem usuários ocasionais, mas não é para todo e qualquer tipo de droga. Eu estava falando de drogas, digamos assim, que é possível ser controlado. Exemplo, álcool, tabaco, cafeína, né? Já os medicamentos é mais complicado, porque quem começa nesse caminho acaba não conseguindo sozinho. Sempre é necessário, para conseguir perder a dependência, pedir a ajuda de médico. Experimentador é aquele que se limita a experimentar a droga por curiosidade e tal. Lembrem-se, se for dependendo da droga, nem é possível ser experimentador. Existem drogas que, uma vez que você coloca no seu corpo, na sua boca, você não consegue mais abandonar. Então, é interessante ficar sempre, de qualquer forma, esse assunto nosso aqui é para o conhecimento de vocês e para que vocês saibam que isso não é bom nem um pouquinho para a sua saúde. Então, vale lembrar que existem tipos de drogas que não existe o usuário ocasional e experimentador. Ele usou uma vez, ele acaba se tornando dependente até conseguir ou fazer um tratamento médico ou conseguir se liberar sozinho. Algumas não é possível a pessoa se livrar delas sozinhas. É mesmo necessário acompanhamento médico, tá? Narguilé. Ele é um amiguinho de muita gente por aí que fala assim, mas o narguilé é mais suave, é mais tranquilo que o cigarro, não faz mal. Dá só uma olhada nesse homem aí da direita, a boca dele cheinha de cigarro. 1 hora fumando narguilé equivale ao consumo de 100 cigarros. Ou seja, cada carteira de cigarro tem 20 cigarros, então seria como se a pessoa em 1 hora fumasse 5 carteiras de cigarro. Já pensou? Ninguém fuma isso tudo, né? É sim, um utilizador de cigarro normal não fuma tudo isso em 1 hora, né? E o narguilé ali, a pessoa está achando que tá bonito, que é diferente, que agora, ultimamente, entre muitas pessoas, parece que até virou moda, né? Não podemos proibir, se a pessoa for uma adulta, de utilizar o narguilé, mas é bom saber que ele faz, sim, muito mais mal que o cigarro normal. Não é porque ele é pior que o cigarro, simplesmente, puramente. É porque ele é mais forte e você acaba fumando durante muito tempo sem parar. E aí que tá o grande mal. Olha, não se esqueçam aqui, olha, 1 hora de narguilé é o mesmo que 100 cigarros. É muita coisa, não é? Aqui, narguilé e cigarro eletrônico também são nocivos à saúde. Cigarro eletrônico, professor, eu já vi isso num filme, mas ele faz mal para a saúde, ele é recarregável até na energia elétrica. Pois é verdade. Só que tem uma pontinha do cigarro eletrônico, uma parte dele, que é nicotina pura.
E ela tem às vezes tem sabores, às vezes não, mas ela é nicotina pura. Então, ela age muito mais rápido no organismo da pessoa do que o próprio cigarro convencional, esse cigarro comum. Então, ele pode sim fazer mal do mesmo jeito. Ah, mas dizem que o cigarro eletrônico é melhor do que o cigarro comum. Sim, pelo fato da ausência da fumaça. E também, sim, da ausência de várias outras coisas que no cigarro comum existe. No entanto, ele também não é uma coisa saudável. O ideal é não fumar nenhum deles, tá? Aqui, já voltando aqui, 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros. A fumaça tem um potencial tóxico muito grande. Pode causar doenças, cânceres, né? Na boca, bexiga, pulmão e tudo mais. E o compartilhamento, porque muitos usam aquela mesma bombinha, né? Pode causar herpes, hepatite C, tuberculose, coronavírus, entre outras coisas, né? Qualquer doença que seja transmissível pela mucosa da boca. Porque estão usando ali a mesma bombinha sem lavar. Normalmente ninguém lava, eles fumam mesmo. Por que algumas pessoas usam? Alguns usam porque acham que serão adultos, acham que vai fugir do domínio dos pais, dos professores, da escola, acham que vão ser aceitos pelos amigos porque vão parecer que são diferentes, são, como vocês costumam dizer assim, ele é uma pessoa totalmente da hora, né? Como eu acho que eu acabei usando a gíria antiga, desculpa, é que eu sou antiga mesmo. Mas a pessoa acha que vai ser especial se fizer isso. E muitas vezes acaba entrando para a utilização de substâncias prejudiciais à saúde por conta desses motivos aqui. Para se rebelar, né, contra o sistema em que vive, eu vou usar droga porque eu vou mostrar para eles que eu estou insatisfeito. Para aumentar a capacidade de aprender. Em alguns casos, aquelas que aceleram os impulsos nervosos, dependendo da quantidade, pode até ajudar a acelerar o aprendizado. Mas e depois, se a pessoa ficar dependente? Não tem graça, não é verdade? Para fugir do estresse, o bom é ouvir música, não é verdade? Vai ouvir música, vai jogar uma coisa que você goste, vai assistir um filme. Tem muita coisa melhor do que utilizar substâncias para fazer isso. Aqui a questão que fala também sobre rebelar. Muitas vezes é para poder demonstrar que está insatisfeito. Vamos falar a verdade, todos eles aqui têm uma alternativa. Se você se a pessoa pensa em usar droga para se rebelar, ela pode simplesmente chegar e conversar. É muito mais bonito do que se rebelar, né? E sem contar que não vai estar prejudicando o corpo dele. Porque se a pessoa utiliza qualquer uma dessas coisas e se torna um dependente, vai acabar sim prejudicando o corpo, que era para ser perfeito, e acaba tendo então aí alguns probleminhas, não é? E para finalizar, dia 26 de junho é o Dia Internacional do Combate às Drogas. É sempre falado nas escolas, esse ano até a gente não fez a campanha, mas sempre é falado, nós sempre procuramos fazer palestras para vocês e tudo mais. No entanto, a gente sabe que muitos de vocês já ouviram histórias, ou talvez, infelizmente, até conhecem pessoas que já utilizaram, ou até mesmo que utilizam. Então, o ideal é dar apoio a essas pessoas para que elas possam se curar, se tratar, e no nosso caso, eu digo nosso, porque eu também estou tão sujeita a todos os problemas quanto qualquer um de vocês. Nós ficarmos o mais longe possível dessas coisas que podem nos atrapalhar. Porque se ela não faz parte do nosso corpo, se ela vai alterar o nosso comportamento, não é interessante que a gente coloque isso para dentro do nosso corpo, não é verdade? Só para finalizar aqui, voltando, eu quero só que vocês depois... Isso aqui, na verdade, não é bonito, não é nenhum exemplo, é só mesmo para vocês verem. Coloquei essa imagem aqui, esse menino não tem nem 4 anos, eu acho. Agora talvez tenha mais, mas na época que essa notícia saiu da internet, observe, meninos, ele está fumando. Não sei quem ensinou isso pra ele, não sei quem deu o cigarro pra ele, só sei que essa criança fuma desde, já não me lembro mais quando. Ele era bem novinho quando começou a fumar. Um absurdo, não é? Se alguém quiser ver a reportagem, a notícia, eu acredito que no YouTube deve ter. Ele é uma criança indiana. Se você pesquisar criança indiana fumante, talvez apareça lá a reportagem, a historinha dele. É muito triste, porque já imaginou uma criança em total fase de crescimento, coloca essas substâncias tóxicas todas do cigarro dentro do corpinho dela, vai acontecer o quê? Vai haver problemas. Eu espero, confio, né, de coração, que alguém tenha cuidado dessa criança, feito um tratamento com ela, para que ela possa perder essa dependência do cigarro, porque diz que esse menino realmente já era dependente do cigarro. E ele possa se libertar e crescer uma criança saudável, como vocês são, graças a Deus, não é? Então, assim, meninos, fica aqui então a nossa conversa. Diga não às drogas, né? Olha aqui, tem uns lugares que às vezes vem o cartazinho, que é uma mãozinha dizendo pare, não é? Por quê?
porque nós temos o nosso corpo saudável e queremos que ele continue saudável, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima, meus amores!